Dores do parto, 28 de dezembro de 1975. Meio deitado, meio apoiado em um travesseiro na minha cama, tentei meditar. Logo eu me encontrei caindo no sono com fortes imagens e visões surreais. Fui sacudido então por um rugido ensurdecedor em minha cabeça. O barulho era tão forte que meu corpo começou a tremer. Felizmente, me lembrei de ter lido sobre esse tipo de vibração que deveria preceder um estado cataléptico, um tipo de condição de transe. Isso acalmou minha ansiedade imediatamente, embora eu nunca tivesse esperado que o barulho fosse tão forte. Achei que passaria logo, mas em vez disso, tornou-se cada vez mais forte. Minha cabeça começou a tremer e, com os meus dentes batendo, meu corpo inteiro começou a doer e convulsionar. Apesar do extremo desconforto, eu consegui me manter calmo e perseverar. Concentrei-me em rolar para fora da minha cama, abandonando o corpo. E eis que, com quase nenhum esforço, eu flutuei no ar com o barulho na minha cabeça se esvaindo. Com meus olhos não físicos, eu poderia ver o contorno do meu quarto de uma posição ligeiramente elevada. Tudo começou a ficar mais definido e claro quando comecei a me concentrar na minha percepção, embora a minha cabeça ainda estivesse pesada, como se estivesse drogado ou com uma grande ressaca. Comecei a ficar tonto e caí de volta na minha cama. Ainda não conseguia entender o que tinha acontecido. Pelo que sei, eu poderia ter levitado fisicamente, mas a explicação mais plausível era a de que eu tinha realmente deixado o meu corpo. Mantive os meus olhos fechados, recusando regressar ao nível físico e, em vez disso, decidi entrar no mesmo estado de antes, concentrando-me nas vibrações. Em breve, o rugido ensurdecedor começou a encher minha cabeça novamente. O meu corpo começou a doer e sacudir violentamente. Forcei os meus olhos não físicos a se concentrarem na sala em frente, onde vi estranhas luzes coloridas pairando no centro. Quase simultaneamente, uma pesada tempestade começou a afligir o quarto todo, como se um furacão tivesse quebrado a janela e agora estivesse pronto para derrubar a casa. Estava dividido entre voltar ao corpo ou realmente sair dele. Decidi que desistir não era uma opção. Eu tinha investido muito. Optei pela fé cega e a esperança de que não iria me machucar. A perspectiva das recompensas do pioneirismo em outras dimensões sustentava a minha decisão de seguir em frente. Mais uma vez, me elevei acima da cama. Estava preparado para a poderosa rajada de vento que me atirou contra a parede, mas eu ainda assim fiquei assustado com sua violência e entorpecido pelo impacto. O barulho na minha cabeça continuava crescendo. Contive meu nervosismo e decidi ir até o fim. O que me perturbou muito foi o fato de o meu corpo já não estar mais deitado na minha cama, como eu esperava. Eu me perguntava se algum dano cerebral havia me catapultado fisicamente na minha cama. O som ensurdecedor e a pressão na minha cabeça aumentaram e se tornaram quase insuportáveis. Algo me empurrava e puxava ao mesmo tempo. Eu estava ébrio e no limite da perda da consciência. A possibilidade de uma convulsão parecia alarmantemente real e o medo de acabar com danos cerebrais anulou qualquer desejo de continuar. Fiz um esforço imenso para acordar. Quando abri os olhos, estava deitado na minha cama em total paz e calma. A posição do meu corpo estava exatamente como antes, meio apoiado,
como quando adormeci. Não tinha me acontecido nada fisicamente. Não havia dor e a minha cabeça estava limpa. Não havia dores nem desconforto. Em vez disso, uma paz suave se espalhou pelo meu corpo. Era o absoluto oposto do que havia acabado de passar. Saí da cama sem quaisquer problemas ou efeitos secundários negativos. Fiquei perplexo com a fisicalidade da experiência, com a brutalidade e a própria dor real, não física, da qual não havia vestígios depois de acordar. Outra coisa que fiquei confuso foi que meu corpo não apareceu na cama onde eu esperava encontrá-lo, como antes, e ainda assim, quando acordei, ele estava exatamente na mesma posição de quando eu comecei a sonhar. Além disso, eu não tinha ideia de quanto tempo tinha passado. Especulei que todo o episódio talvez tivesse sido uma alucinação provocada ao entrar em um estado de espírito desconhecido através da meditação. Me perguntei se, de alguma forma louca, eu houvesse sido testado por forças sobrenaturais, para ver se eu tinha a coragem e a resistência para entrar nesse novo universo. Talvez algum tipo de iniciação. Eu simplesmente não sabia, mas apesar de não ter tido sucesso em entrar na próxima dimensão, eu ainda estava satisfeito com o quão próximo eu havia chegado. Mas que porta eu tinha aberto? Eu estava no limite da insanidade ou no limite de outra dimensão? Arrancado do meu mundo habitual e lançado contra a barreira que divide este mundo e o próximo? Eu logo descobriria. Durante dias eu me perguntava se eu havia pago um preço físico pelo extremo desconforto que tinha sentido e se, como resultado, haveria consequências negativas para a minha saúde. Isso não perturbou a busca, no entanto, e comecei a me sentir incomodado ao pensar que havia me acovardado no último momento. Decidi não ser tão cauteloso da próxima vez, mas ser mais determinado e ousado. Estava obcecado, mas tive que esperar mais um mês antes de ser capaz de ir para a próxima etapa. As coisas tiveram um rumo um pouco mais tranquilo no meu próximo evento fora do corpo. Era quase como se um casulo pesado ao redor do meu corpo tivesse que ter sido trespassado antes de eu poder progredir. Em vez de lutar para me libertar de minha prisão física, descobri uma maneira muito mais sutil, o despertar no sonho, ou sonho lúcido, como é mais amplamente conhecido. As opiniões se dividem quanto ao fato de o sonho lúcido ser diferente de projeções fora do corpo. Acredito que elas são a mesma coisa. A única diferença que se poderia fazer é que durante as experiências fora do corpo, o sujeito pode ver seu corpo físico como se ainda estivesse na dimensão física, enquanto que os sonhos lúcidos acontecem em reinos diferentes. Imagino que os desconfortos que passei possam ter ocorrido devido ao fato de que eu ainda estava preso ao corpo físico, realizando um esforço contra a união natural entre a mente e o corpo. A essência do corpo sutil pertence à dimensão seguinte, e pode-se argumentar que as duas dimensões não se misturam naturalmente. O sonho lúcido é a consciência que alguém tem em uma dimensão natural. Os sonhos lúcidos, geralmente, são muito mais fáceis de controlar e muito mais naturais. Às vezes, durante um sonho lúcido, eu me tornava consciente do que é comumente conhecido como um cordão umbilical, feito de alguma matéria luminosa, preso entre o corpo sutil e o corpo físico. Ele se originava em meu estômago ou da parte de trás da minha cabeça. Esse fenômeno tem sido amplamente relatado por outros experimentadores e com frequência é algo comum e óbvio para os habitantes permanentes das outras dimensões. Isso, por sua vez, provou-me que a projeção e o sonho lúcido podem ser a mesma coisa.
O maior desafio, porém, é como definir essas dimensões, o quanto elas são reais e o que é a realidade afinal. O que nos prova que o que estamos experimentando na próxima dimensão não é apenas um sonho? Uso uma definição muito simples, que uso ao longo de todo o livro, para determinar se minhas experiências das outras dimensões são reais ou não. A maioria de nós considera o que percebe quando acordados como a realidade, que é determinado pelo que observamos com nossas faculdades sensoriais, através da visão, audição, olfato, tato e a degustação. Consciência desperta é considerado um estado mental que nos permite estar conscientes de nossa própria existência, nossa identidade, nosso ambiente, e outras pessoas confirmarão nossa existência reconhecendo-nos. Essa realidade também nos permite a liberdade de escolha, agir e interagir com outras pessoas. Uso os mesmos critérios ao definir a realidade na próxima dimensão. Aqui também estou consciente de minha existência, minha identidade e meu ambiente. E aqui também interajo com outras pessoas que respondem à minha existência. Todas essas experiências foram registradas em meu diário somente quando preenchessem esses critérios. E só seriam documentadas quando eu estava absolutamente certo de estar totalmente desperto durante elas. Qualquer falta de autoconsciência ou de vigília, a experiência era simplesmente descartada como um sonho. Embora eu acredite que muitos sonhos sejam, na verdade, excursões em outras dimensões, sem que o sonhador esteja consciente disso. Os sonhos lúcidos podem surgir gradualmente de um sonho. Descobri que, na maioria dos casos, quando a lucidez surgiu a partir de um sonho, o conteúdo do sonho, o ambiente e os eventos mudaram drasticamente no momento em que acordei do sonho. As pessoas desapareceram, o cenário mudou e o ambiente se tornou mais claro e mais real. Mas em outros momentos nada mudou e concluí que já estava em um outro nível, sem sonhos, com apenas o estado de consciência mudando. Logo me treinei para passar um momento ou dois para focalizar minha atenção até ter 100% de certeza de que tinha plena consciência desperta. Consegui isso me focalizando nas minhas mãos, um método sugerido por Castaneda, ou em um objeto na minha frente. William Billman sugere simplesmente que você dê o comando clareza agora para alcançar um mesmo resultado. Às vezes eu pegava um pouco de terra e a deixava escorrer pelos meus dedos, ou analisava os detalhes da casca de uma árvore. Qualquer objeto próximo serviria até que eu ficasse satisfeito de estar totalmente desperto. Um mês após minha iniciação dramática na próxima dimensão, experimentei um despertar de um sonho em um outro mundo. E não poderia ter desejado por uma introdução mais natural à minha nova realidade expandida. Orientação, janeiro de 1976. Após meia hora de meditação, fui para a cama, direto para o sono e para um sonho. Não me lembro dos detalhes do meu sonho, mas era vívido. De fato, tão vívido que eu fiquei assustado ao me dar conta de que estava sonhando. Uma força poderosa me varreu para longe e quase simultaneamente me deixou no meio de uma rua que eu não reconhecia. A primeira coisa que eu vi foi uma garota com um vestido verde correndo pela rua. Além dela, eu vi uma mulher idosa olhando para uma vitrine de uma loja. Havia trânsito, eu podia ver a praça da cidade à distância, mas não conseguia identificar o lugar. Logo depois, acordei na minha cama. Este curto, mas poderoso evento me deu uma amostra das coisas que estariam por vir.
Eu estava muito entusiasmado. Pensei que se eu mantivesse meu estado mental sonolento e não me movimentasse muito, eu poderia voltar para a experiência. E eu estava certo. Depois de voltar para o aconchegante mundo dos sonhos, me vi viajando em uma estação de metrô. Parecia que eu estava na cidade de Hamburgo, mas não tinha certeza. Quando a porta do metrô se abriu e eu saí, imediatamente tomei consciência de que estava sonhando. O cenário não mudou em nada, apenas minha consciência. Concluí que já estava em outra dimensão antes de me tornar lúcido. Parei e me concentrei até meu entorno se tornar cristalizado em uma vívida realidade. Não havia dúvidas, estava completamente consciente. E onde eu estava não era um mundo de sonhos, mas um ambiente sólido. A clareza do meu estado mental e a percepção de que eu estava em outra dimensão me entusiasmou muito. Me sentia mais desperto do que nunca. Meu ambiente era tão claro e sólido que comecei a me perguntar se por acaso eu não estava lá com o meu corpo físico. Minhas dúvidas simplesmente se dissiparam quando dei um salto gigantesco no ar. Decidi então me aventurar fora da estação de metrô para investigar meu novo ambiente. Pulei as escadas como um atleta com poderes sobrenaturais até que cheguei à plena luz do dia. Eu estava em um subúrbio da cidade. Poderia ser Hamburgo, mas não reconhecia o ambiente. Do meu lado direito, a estrada passava debaixo de uma ponte ferroviária. Fiquei impressionado com a nitidez da ocorrência e com a clareza e acuidade da minha consciência. Estava começando a fazer planos para a minha próxima excursão e estava entusiasmado com a perspectiva de me tornar um ser humano voador, quando de repente acordei na minha cama. Cuidado com a excitação demais, aprendi. Isso vai encurtar sua excursão. Disse que uma das ferramentas mais poderosas para a projeção é um forte desejo de estar em um determinado lugar ou de estar com alguém. Por exemplo, o desejo avassalador dos amantes estarem juntos. Logo descobri que este desejo era uma parte poderosa e integral do sucesso das viagens fora do corpo. De alguma forma, nossa composição energética, quando liberada do corpo físico, está muito mais sutil à energia da emoção. No meu caso, foi o fato de ter saído da minha cidade natal, na Alemanha. Em apenas 9 meses, o que explica por que eu sempre era levado de volta a Hamburgo ou Bielefeld, na Alemanha, onde eu havia estudado e guardava memórias carinhosas, ou ao meu local de nascimento e onde eu cresci, um lugar pequeno e pitoresco perto da fronteira com a Holanda. Então isso exerceu um poderoso magnetismo, especialmente das primeiras vezes, quando minha mãe, irmão mais novo e avó ainda moravam lá. Minha vida nova na Inglaterra tinha se tornado complicada e exigente. Eu estava tentando construir uma nova vida com minha esposa em uma cidade estranha, em um país estranho. Houve momentos em que eu me sentia como um peixe fora d'água, tentando me adaptar a uma outra cultura, a um novo idioma e a novas pessoas. Como muitas pessoas que deixam o seu país de origem para trás, eu me senti como um exilado, deportado para um mundo alienígena, e comecei a acreditar que a principal força por trás de minhas projeções fora do corpo era um anseio de voltar para casa. Também estava muito preocupado em me adaptar à minha nova vida para me envolver como havia feito um mês antes. Então, confiei em formas mais espontâneas de projeção, impulsionadas pelas saudades de casa ao invés do resultado de minha meditação regular. Sempre considerei a meditação como o gatilho original das minhas projeções. Quando tive minha primeira separação do corpo, eu já estava meditando por anos, tendo começado da minha época de estudante. Meus motivos não eram para experimentar fenômenos sobrenaturais, mas para alcançar uma compreensão mais profunda da minha natureza individual. Experiências fora do corpo, embora inovadoras, nunca foram o objetivo,
mas sim um agradável subproduto da meditação. Agora compreendo que minha saudade de casa foi uma grande fonte de poder emocional que me fez obter uma projeção distante. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que tenham gostado desses relatos de Jürgen Zille. Aqui a gente vê o esforço dele para conseguir despertar e desenvolver a sua capacidade de projeção astral que vieram naturalmente e que agora ele buscava que se repetissem novamente, né? Então a gente vê toda a questão daquele estado vibracional e dos barulhos intracranianos que eu já relatei que aconteceu comigo mesmo, e ele relata ali também, neste livro, muito semelhante com o que aconteceu comigo, tinha essas mesmas sensações, e ele vai mostrando então o quanto isso é assustador naquele primeiro momento. É interessante que esse tipo de vibrações elas ocorrem uma, duas vezes depois, elas cessam, começando a se tornar muito mais sutis. E a gente vê no próprio Jürgen aqui que isso também acontece, né? Se torna muito mais sutil ou ele nem percebe mais tais vibrações. E tem um momento ali de catalepsia onde ele narra algo como uma tempestade, ventos, etc. Ali fica um pouco difícil de compreender realmente o que aconteceu naquele momento. Talvez fosse apenas alucinações hipnagógicas que ele estivesse tendo devido ao esforço para tentar realizar a saída, ou talvez realmente estivesse presenciando algum fenômeno extracorpóreo muito próximo ao corpo físico ali, um fenômeno energético. Mas realmente fica bastante difícil de se dizer o que aconteceu ali. Mas depois ele faz então ali uma abordagem referente aos sonhos lúcidos, o que é realmente interessante e que vai um pouquinho contra o que eu falo sobre sonhos lúcidos sempre, né? Mas eu entendo a perspectiva dele, porque o sonho lúcido, como ele relata aqui, ele mostra a possibilidade de você mudar aquele ambiente de sonho, né? Ou quando o ambiente de sonho não muda, ele permanece o mesmo, é porque ele realmente está naquele plano que é um plano de consenso, um plano real que ele está ali participando. Então, o que ele chama de sonho lúcido ali difere um pouco do que muitas vezes é chamado de sonho lúcido, tá? Ele vai nomear de sonho lúcido toda a projeção aonde ele cai já do sonho para a lucidez. Então, para ele, isso aí já é uma projeção, já é um sonho lúcido, tá? Diferente do que nós pensamos. E ele chama de experiência fora do corpo somente aquela experiência real aonde você está bem próximo ao corpo e vivencia o plano físico material ali, saindo conscientemente do corpo físico, presenciando o plano físico. Isso para ele é uma projeção astral realmente, uma experiência fora do corpo. O que muitos ocultistas chamam de projeção etérica, devido à proximidade ao corpo físico, tá? Mas então ele faz essas duas divisões, a projeção, ou melhor, a experiência fora do corpo, quando você está muito próximo ao físico e você consegue inclusive até ver o seu corpo físico, e o sonho lúcido que ele considera uma projeção astral, uma viagem astral, quando você parte de um sonho para a experiência, tá? Então, nesse sentido que ele fala. E isso realmente é uma abordagem bastante interessante, diferente do que a gente vê em outros livros, mas é uma abordagem vinda da experiência prática dele, daquilo que ele vivenciou, e não com base em muitas literaturas, tá? Então é realmente bastante interessante e eu acho isso muito válido, né? Porque ele traz os elementos da própria experiência dele. Ele dá ali também uma palhinha sobre essa questão das realidades, né? O que seria a realidade, que era mais ou menos o que nós estamos falando aqui, o que seria o real. Então, ele traz uma abordagem bem interessante, prática, de se observar essas questões. Essas experiências iniciais aqui, como eu já disse num outro vídeo, são mais básicas, são experiências que ele está ainda vivenciando essa troca de dimensão, essas repercussões energéticas, e aos poucos elas vão evoluindo grandemente. E realmente são muito interessantes, vocês vão ver ao longo dos capítulos como elas vão progredindo e ficando cada vez mais e mais interessantes. Fica aí então esse vídeo de hoje e já estou preparando o próximo vídeo. Fiquem de olho, fiquem no aguardo. Não esqueçam de deixar o seu joinha e fazer a inscrição no canal. Não esqueçam
de procurar sempre ajudar, deixando comentários, compartilhando o vídeo, para que a gente possa ter mais visualizações, tá? Eu sei que essa questão de leitura de um livro não é tão atrativo como relatos, etc., mas eu acredito que, para aqueles que realmente estão estudando a temática da projeção astral, trazer um livro vindo de fora, traduzindo esse livro, é algo que, além de ser novo aqui no Brasil, é algo que realmente é muito interessante para os estudos de todos vocês, e eu faço justamente por isso, para ajudar nos estudos de todos vocês que estão aí se esforçando e acompanhando esses vídeos. Pessoal, um grande abraço, obrigado pela presença de todos, paz profunda e fique no aguardo do próximo vídeo.